Fala galera, aqui é Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante importante na história e muito importante também para os desdobramentos da conjuntura geopolítica até hoje. Então hoje a gente vai estudar sobre a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de 1929. Vamos detalhar também alguns fatos que aconteceram um pouco antes, que antecederam esse fato, e alguns fatos posteriores. Então vamos mais especificamente falar sobre o período entre guerras, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que foi esse período entre guerras? Como foi que se originou essa crise de 1929? Então vamos prestar atenção nos principais antecedentes. A Europa vinha arrasada da Primeira Guerra Mundial, então as principais potências econômicas vinham destruídas por conta da Primeira Guerra Mundial. Então Alemanha, França, Itália, Inglaterra estavam com as suas economias fragilizadas, pois voltaram praticamente todo o seu poderio financeiro para a guerra. Com isso, quem é que vai ascender como principal potência econômica nesse pós-Primeira Guerra Mundial? Justamente os Estados Unidos. Então os Estados Unidos ela vai crescer, vai lucrar com o fim da Primeira Guerra Mundial, pois ele não participa diretamente, o seu território não é bombardeado, o seu território não sofre os impactos da guerra. Ele fica meio que de longe, participa, manda exército para lá, mas não interfere, não tem o seu território bombardeado, não sofre as consequências da guerra, igual as principais potências econômicas lá da Europa sofreram. Então, primeira coisa, esse contexto aí antes da crise de 1929, há a ascensão da economia americana e uma fragilidade muito forte das economias europeias. Então a gente está falando aí dos antecedentes dessa crise de 1929, a gente está falando de uma grave crise econômica, uma grave crise política e uma grave crise social lá na Europa, certo? Já nos Estados Unidos, por outro lado, você tem uma ascensão econômica. Eles vão lucrar bastante com os frutos dessa Primeira Guerra Mundial, eles vão ter um papel de credor muito forte, eles vão emprestar muito dinheiro a esses países que sofreram com a Primeira Guerra Mundial. As suas indústrias vão produzir bastante. Então, a produção de quase tudo que acontecia naquela época, depois da Primeira Guerra Mundial, quase 50% de tudo que era produzido no mundo vinha dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia da proporção que os Estados Unidos tinham. Para ter ideia da proporção que a indústria norte-americana tinha. Então, quase que 50% de tudo que era produzido no mundo era produzido nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto aí de avanço, nesse contexto de crescimento da indústria norte-americana, nós temos algumas figuras que vão ser muito importantes para a história também. Justamente nesse período, pós Primeira Guerra Mundial, com essa ascensão, com esse crescimento muito forte da economia norte-americana, vai surgir o modo de produção fordista. Então a figura de Henry Ford, o modelo de produção, vai tornar a produção dos carros mais baratos e os burgueses daquela época vão ter acesso ao consumo. Então foi um período onde a vida norte-americana se tornou meio que moda para o restante dos países. A figura norte-americana se mostrava como uma nação forte, como uma nação que tinha acesso a mercadorias, todo mundo tinha sua geladeira, todo mundo tinha seu carro, todo mundo tinha sua casa própria. Então eles prosperaram bastante nesse período. Então meio que serviu de modelo para os outros países ocidentais. Então era a figura norte-americana se mostrando muito forte, um poderio muito forte nessa época. Então nesse período, o que era que acontecia? As ações dessas empresas, o valor dessas empresas norte-americanas eram muito altos. Ganhava-se muito dinheiro comprando ações dessas empresas. O acesso a crédito nos bancos era muito fácil também. Então, quase que todo mundo que tivesse uma renda mínima chegaria num banco e conseguia tirar crédito. Então, o que foi que a maior parte da população norte-americana fez? Com essa facilidade de crédito nos bancos, eles iam lá, tiravam empréstimo nos bancos para poder comprar papéis, para poder comprar ações das empresas que estavam em ascensão. Então, houve uma enxurrada muito forte de compra de ações dessas empresas. Então, imagine você, uma empresa que hoje valeria, sei lá, $1 milhão, um monte de gente comprando a ação dessa empresa, eles achariam que a tendência era o quê? Lucrar com muito disso. Nesse contexto também, surge uma forte especulação
das empresas. O que é que acontece? Como o crédito nos bancos era acessível, o crédito nos bancos era mais fácil para as pessoas, muitas pessoas foram até os bancos, tiraram empréstimos para poder comprar ações dessas empresas que estavam em ascensão, que estavam dando lucro. Então várias pessoas se endividaram, pegaram dinheiro nos bancos para poder especular nas ações dessas empresas. Mas você sabe o que é especular? Vocês têm noção do que seria especular? Especular, pessoal, nada mais é do que você comprar uma coisa barata pensando que vai vender ela muito mais caro daqui a um determinado tempo, a curto período de tempo. Então você compra uma casa hoje a 50 mil reais, daqui a um ano ela já está valendo 100 mil. Então você fez o quê? Você especulou, você comprou uma coisa barata com a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. Porém, isso não foi o que aconteceu nesse período de 1920 até 1930, mais ou menos. Muitas pessoas investiram nas ações dessas indústrias. Porém, essas indústrias cresceram tanto, produziu tanto, que chegou ao ponto de não ter a quem vender tudo que foi produzido. Então houve uma crise de superprodução. Houve uma crise de muito investimento imobiliário. Muitas pessoas se endividaram para comprar essas ações. Então, como teve uma superprodução e não tinha quem vender, o preço dessas ações, dessas empresas vai fazer o quê? Vai baixar. E o que é que vai acontecer com essas pessoas que investiram quase todos os seus dinheiros nas ações dessas empresas? Eles vão quebrar. Então, em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra. Por quê? Por conta dessa superprodução. Então, as pessoas começaram a falir, a ascensão norte-americana, que se mostrava tão forte, tão vultuosa, começa a fazer o quê? Começa a decair. Só para vocês terem ideia, o preço, o valor mais ou menos do salário mínimo, ele despencou mais de 60%. Nesse período, mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Nesse período também houve um grande aumento de casos de suicídio, as pessoas se suicidavam por conta da falência. Então foi um período que quebrou também os outros países. Por quê? Porque, como eu falei lá no início da aula a vocês, os Estados Unidos eram os principais credores do mercado externo. Então, eles emprestavam muito dinheiro a essas outras nações, principalmente as nações europeias, para se reestruturarem saindo da Primeira Guerra Mundial. Então, esses países também sofreram o reflexo dessa crise de 29. Então, a quebra da Bolsa de Valores de 29 vai impactar na economia do mundo inteiro. Como eu falei a vocês, quase 50% de tudo que era produzido no mundo vinha de onde? Dos Estados Unidos. A partir de agora eles não vão produzir mais porque eles faliram. Então, foi um período muito tenso, foi um período que vai impactar na história. Eu digo que foi um período muito importante na história pelo fato de representar uma crise em escala global. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York representa, sim, essa grande crise, essa grave crise em escala global. E ela vai ficar mais acentuada ainda no ano de 1932, onde você tem uma desvalorização muito forte das ações, onde várias pessoas vão se suicidar, como eu comentei anteriormente. A produção ela despenca, o valor do salário, o valor do rendimento das pessoas despenca também. Então entra num agravamento muito forte lá nos Estados Unidos, que vai se refletir também no restante do mundo. Para tentar resolver isso tudo, para tentar amenizar essa situação de crise forte que os Estados Unidos estavam passando, surge a figura de Franklin Roosevelt. Ele é eleito presidente lá em 1932 e ele vai fazer uma mudança radical no chamado liberalismo clássico, que era indicado, que era colocado em prática pelos defensores de Adam Smith. Então, liberalismo clássico, onde a economia, onde o capital deveria ser livre, o capital não deveria ter influência, não deveria ter o dedo do Estado interferindo. Então a economia deveria sim ser livre, trabalhar de forma dinâmica, sem o intermédio, sem a intervenção do Estado. E esse era o liberalismo clássico, idealizado por Adam Smith. Só que quando Franklin Roosevelt assume o poder, ele vai acabar com essa história de liberalismo clássico. Ele vai mostrar que o liberalismo clássico ele não vai sobreviver sem a intervenção do Estado. Então, quais vão ser as primeiras medidas de Franklin Roosevelt? Ele toma como iniciativa principal o keynesianismo. O que era o keynesianismo? A intervenção do Estado para salvar a economia.
Então Franklin Roosevelt vai investir muito forte em obras públicas, então ele vai fazer muitas obras públicas, construção de rodovias, construção de hospitais, construção de infraestrutura para cidades. Qual era a ideia dele? A ideia dele era fazer o quê? Pegar essa mão de obra que estava desempregada, fruto dessa grave crise de 1929. Então ele pega esse quase 12 milhões de desempregados. Então ele vai pegar uma boa parte desses desempregados e vai voltar a dar emprego a eles, através de onde? Dessas grandes obras públicas. Ele vai fechar os bancos que faliram, que estavam em crise. Ele vai investir dinheiro na produção agrícola, então ele vai dar subsídio aos produtores. Então percebam essa importância da crise de 29 como um dos principais acontecimentos históricos e também geográficos, falando em relação à geopolítica, falando em relação à economia. Por quê? Porque mostra uma quebra, em determinado período, mostra uma quebra do liberalismo clássico, defendido por Adam Smith, e você tem a figura da intervenção do Estado, o chamado keynesianismo. Franklin Roosevelt, ele intervém na economia, resgata a economia. Então ele estabelece o salário mínimo para os funcionários, ele empresta dinheiro às empresas, ele cria grandes obras públicas com o intuito de resgatar a economia norte-americana. Então perceba que os Estados Unidos, ele não vai se reerguer logo após essa crise de 29, mas ele vai tentar se manter para não cair mais do que o que já estava caindo, beleza? Então, espero que tenha contribuído para essa aula de vocês, espero que tenha contribuído para os entendimentos do que foi essa crise de 29, quais os desdobramentos dessa crise de 29. Encontro vocês nas aulas posteriores, mais para frente, para falar um pouco da ascensão do totalitarismo nesse contexto aí de período entre guerras. Valeu, obrigado e até a próxima.